começar o nosso... Agora vamos começar. Ontem foi só um aperitivo. Pela ordem, amanhã está reservada ao tema geral Poder Judiciário e Política Democrática. É o lado político que vai sobressair nessa manhã. E o primeiro a falar é o Celso Laffer. O tema atribuído a ele foi segurança e certeza, ou insegurança e incerteza do Estado de Direito clássico ao Estado de Direito judicial. Celso. Obrigado. Você sabe que durante muitos anos o Tércio e eu dávamos juntos o curso de pós-graduação. E havia aí uma troca frequente em torno de temas e preocupações recorrentes. E, frequentemente, o Tércio colocava perguntas difíceis, que ele dizia que eram apenas etéticas e fazia parte do processo dialógico. Então, ele um tema complexo. O contorno ele expôs ontem de maneira muito abrangente e muito precisa. Eu vou retomar considerações que ele fez para inserir com mais precisão o tema desta manhã. Bom, relembro que é um tema clássico da superioridade do governo das leis em relação ao governo dos homens, não? E o argumento sempre é de que a lei tem um caráter impessoal e ela é, como dizia Aristóteles, o intelecto sem paixões, não? Então, há sempre a ideia de que o governo das leis representa uma despersonalização do que contrapõe ao poder sem leis nem freios que pode caracterizar o governo dos homens. O constitucionalismo moderno, na sua forma de Estado de Direito clássico, é a expressão institucional do antigo ideal do governo das leis. A ideia de que os governantes são guardiães da lei e não os seus senhores, o que significa o primado da lei, a preocupação permanente da conformidade dos órgãos de Estado às normas da Constituição, que é a lei fundamental, e a existência de direitos dos quais os titulares são os indivíduos e toda a lógica da divisão de poderes. Então, a ideia da Constituição como uma expressão do governo das leis é uma moderna perspectiva desta grande dicotomia. A Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão, de 1789, a Declaração Francesa, dizia no artigo 16, toda sociedade na qual a garantia dos direitos não é assegurada, nem a separação dos poderes determinado, não tem Constituição. Quer dizer, o constitucional, segundo a declaração, é isto: a separação de poderes e a declaração de direitos. E é o que aparece no artigo 178 da Constituição Brasileira do Império, de 1824, que diz: é só constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos e aos direitos políticos individuais dos cidadãos. Então, esta é a perspectiva do Estado de Direito clássico. E quais são os mecanismos de controle da vigência do governo das leis no Estado de Direito clássico? Bom, primeiro, a ideia do due process, não? Que é algo que nós herdamos da experiência anglo-americana.
E o devido processo legal tem, por sua vez, uma subdivisão, não o das garantias processuais, que, enfim, a Constituição de 88 consagra, e a ideia de um devido processo legal substancial, substantivo, não? Que pressupõe a razoabilidade da decisão judicial. E a razoabilidade aqui já é um componente da noção de segurança jurídica. Então, além do due process, o judicial review, que é o controle da constitucionalidade, da legalidade, e é visto como uma qualidade do exercício do poder, porque contém o arbítrio e a imprevisibilidade. E, dessa maneira, propicia a segurança jurídica. Então, o tema da segurança jurídica, o valor da segurança jurídica, ou a tutela da segurança jurídica, está num devido processo legal que vai além das garantias, mas tem um componente de razoabilidade, e também a ideia do judicial review, que significa uma maneira de controlar o exercício do poder e, dessa forma, conter o arbítrio e a imprevisibilidade, e, dessa maneira, também ser um ingrediente da segurança jurídica. Ora, se nós olharmos isto numa perspectiva mais moderna, mais contemporânea, lembramos, enfim, que existe a pirâmide escalonada de normas, que é a grande contribuição de Kelsen à estrutura do direito, e a ideia de que essa pirâmide escalonada de normas tem a característica de um ordenamento jurídico. As suas normas se integram e se interrelacionam, e o ordenamento tem uma unidade e mantém a sua identidade, apesar das suas contínuas mudanças, pelos processos de criação de norma, que é o tema das fontes do direito, e também a maneira pela qual a criação das normas obedece a um processo também devido, não? Que é onde entra também o tema da divisão dos poderes. O ordenamento tem hierarquia, as normas não estão todas no mesmo plano, há normas superiores e normas inferiores, e a Constituição é uma unidade sistemática, e ela é uma unidade sistemática porque ela tem um critério epistemológico. Eu aqui estou recorrendo ao Bobbio. Ela é uma unidade sistemática porque nela não devem coexistir normas incompatíveis. A coerência, portanto, é um dos pressupostos epistemológicos que confere a um ordenamento a sua unidade sistemática. E a função do controle de constitucionalidade é a de assegurar a coerência da sua unidade sistemática, levando em conta o caráter hierárquico da Constituição. E o empenho na coerência propicia segurança jurídica, porque é um ingrediente de previsibilidade. Então, também o controle de constitucionalidade, partindo do pressuposto que o ordenamento é uma unidade, e esta unidade é dada pelo pressuposto epistemológico da sua coerência, esta coerência contempla previsibilidade e estabelece os parâmetros que delimitam a liberdade do juiz no judicial review. A guarda da Constituição, nas Constituições garantias, idealmente, tem a função de declarar não constitucional a norma infraconstitucional quando ela não está conforme a Constituição. E o objetivo é como diria o professor Tércio, a coerência sintática do ordenamento jurídico. Ele é um limite à legislação e o judiciário pode, por isso mesmo, exercer um self-restraint em relação às questões
políticas, não? E para não dizer que eu não estou citando Rui Barbosa, julga a legalidade e, na divisão dos poderes, cabe ao Congresso o julgamento da utilidade da legislação. Então, há uma divisão de tarefas e ela clara. Pois bem, então, para antecipar as discussões que vamos ter, não é isso que vem ocorrendo na vigência da Constituição de 88. Não? Há uma perda do sentido operacional do limite entre legalidade e mérito, que favorece a politização do controle jurisdicional e que impacta o modus operandi da legalidade e da justiciabilidade. O professor Reale falava que uma das características do poder no mundo contemporâneo é a sua jurisfação. Não? A palavra é um pouco complexa, mas ela indica o processo pelo qual o direito permeia o exercício do poder. Pois bem, esta mudança que nós estamos verificando hoje em dia, por conta desta perda do limite operacional entre legalidade e mérito, que é um dos dados de um Estado de direito judicial. Então, há esta jurisfação de poder, e essa jurisfação de poder significa uma nova maneira pela qual você lida com os desafios do processo decisório. É claro que isto não veio sem ter uma base, e esta base é a característica da nossa Constituição, que está alinhada com muitas constituições contemporâneas e que ela tem, para recorrer novamente ao Bobbio, uma função promocional. Ela quer promover umas tantas condutas. E esta promoção de condutas obedece à interação entre regras e princípios. E a expansão, inclusive axiológica, do ordenamento é um dos objetivos dos princípios gerais. A ideia dos princípios gerais, que eu volto logo a eles, é a de expandir o ordenamento. Não? E essa expansão do ordenamento tem entre os seus objetivos também uma expansão axiológica dos valores positivados dos princípios. Pois bem, esta maneira de estruturar a Constituição vai além da clássica função de proibir e permitir, que é dada pelas regras que proporcionam critérios específicos sobre como devemos, não devemos ou podemos atuar em determinadas situações. A regra e o que ela estabelece é um elemento de segurança jurídica. Não é o que ocorre com os princípios que, em contraste, proporcionam critérios para tomar uma posição diante de situações concretas que, no entanto, a priori, são indeterminadas e só adquirem significado operativo no momento da sua aplicação. Além do problema das antinomias que existem entre os princípios no momento da sua aplicação, existe também o desafio da interação entre regras e princípios, que é, hoje em dia, parte desse processo da constitucionalização de todo o direito. Não? A ideia de que todo o direito está permeado pela Constituição leva a uma sopra-interpretazione constitucional, como diz o Guastini, que é um estudioso desses fenômenos. Bom, daí, na aplicação do direito, uma significativa ampliação do escopo da interpretação e, por via de consequência, a ampliação da insegurança jurídica. Você não tem muita capacidade de prever qual é a dinâmica dos processos de interpretação.
O Teófilo Cavalcante, que foi um professor que faleceu jovem na faculdade e que escreveu sobre segurança jurídica, diz que um direito incerto é um direito injusto. E o Humberto Ávila, no grande livro que ele escreveu sobre segurança jurídica, atribui um relevo hierárquico ao princípio da segurança jurídica como a norma das normas. E aí interpreto eu, Humberto Ávila, a ideia da segurança jurídica como um princípio ordenador de todos os demais princípios é o que dá a identidade própria de um governo das leis. No entanto, hoje em dia, e com isso vou concluindo, se nós olharmos o processo decisório das interpretações, como diria o nosso ilustre professor Tércio, há muita semântica, há muita pragmática e há menos sintaxe nas decisões judiciais. Quer dizer, a preocupação com coerência, que é o que caracteriza a preocupação da dogmática jurídica baseada na sintaxe, é a que menos permeia, hoje em dia, o processo decisório judicial. Daí a ampliação do poder dos juízes e o risco do arbítrio, não? Naquilo que o Luhmann chama a legitimação pelo procedimento. Uma legitimação pelo procedimento sem checks and balances. Não? Então, acho que este é um tema que cabe refletir. Não? É o tema clássico de qui custodes, ipsus custodes, na guarda da Constituição. Agora, naturalmente, como professor de filosofia do direito, o que me cabe é levantar as dúvidas e as perguntas e não dar as respostas, porque era isso que nós fazíamos em aula, de maneira que, enfim, não me peçam algo que vai além. Mas eu faria 2 ou 3 perguntas, para voltar ao Tércio e ao Vivek, de natureza zetética, ou seja, daquelas perguntas que continuam animando a discussão. Esse decisionismo é arbitrário? E provocando ainda mais. Estamos de volta a Carl Schmitt em moldes contemporâneos, não? A guarda da Constituição, hoje em dia, é ou não é, ao contrário do que esperava Kelsen, uma expressão de decisionismo, não? Onde o que prevalece é mais a exceção do que a normalidade, não? Que é, enfim, como nós poderíamos, enfim, em poucas palavras, colocar esta aspiração do Carl Schmitt. Trata-se de um retorno do governo dos homens substituindo o governo das leis? Isso, naturalmente, agora, quem me seguirá, acho que é o Jobim, né? Que sabe definir as coisas com clareza, que tem lógica jurídica e experiência política, ele vai responder a tudo isso.